E aí, meu querido, graça e paz para você. Se tem um assunto aí que nos nossos dias tem sido deturpado e tem ferido pessoas, tem sido usado como motivo para controlar a vida de pessoas nas igrejas, é o ensino da autoridade espiritual. Já há um tempo aí de caminhada aí no Evangelho, eu já vi muito dentro das igrejas, pastores e líderes reivindicando sua autoridade e com base em textos e episódios da velha aliança, né? Um ensino de autoridade, estruturas de raciocínio em relação à autoridade sendo construída na cabeça das pessoas, nas igrejas, na cabeça dos crentes, baseado na autoridade espiritual da velha aliança, né? Muitos pastores, eles ensinam autoridade espiritual baseado na autoridade, por exemplo, dada a Moisés, aqueles episódios de Nadab e Abiú que desonraram ali, desobedeceram a Moisés e só de falar mal de Moisés ali a terra engoliu eles, né? Ou Débora, que ficou leprosa, né? Após desonrar Moisés, e alguns outros também usam argumentos a respeito de Davi e Saul, que Saul foi o que foi, desviou o coração de Deus e no seu coração se tornou um assassino, no seu coração se tornou um homem muito mau, muito ruim. E, e Davi sempre honrou ali, né? Davi não desonrou a Saul, teve chances ali de se vingar de Saul, de matar Saul tal, e por respeito, né, a uma unção de Deus que havia sobre Saul, ele não matou Saul, né? Ele honrou e deixou que Deus fizesse, que Deus elevasse o seu reino, que Deus o estabelecesse como rei, sem fazer isso na força do seu próprio braço, se vingando de Saul. E são episódios, são textos usados por muitos pastores hoje para abusos de autoridade. Realmente, nós temos que honrar aquelas pessoas que são maduras, aquelas pessoas que estão à frente de uma obra, né? Que é uma obra espiritual, que é uma obra de Deus. Realmente tem que ter honra, respeito. Mas hoje, após o sacrifício de Cristo, após Deus enviar o seu Filho, nós estamos debaixo de uma nova aliança. Então, essa nova aliança, Hebreus, ele fala assim, só citando, eu não vou ler o texto, só citando, ele fala, provavelmente citando uma escritura de Jeremias, né, o autor dos Hebreus, ele fala assim que Deus fala assim: estabelecerei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com os vossos pais no deserto. Então, Deus ele promete que faria uma nova aliança conosco, imprimiria suas leis, imprimiria a sua palavra no coração de cada um daqueles que creem, e que essa aliança não seria mais conforme a velha aliança feita pelos pais. Então, o conceito de autoridade espiritual na nova aliança é diferente. O espírito é outro agora. O espírito da nova aliança, ele é diferente da velha aliança. Então eu não tenho que, por exemplo, se eu lidero pessoas em nome de Deus, eu não tenho que reivindicar honra, reivindicar autoridade para mim, baseado na velha aliança. Agora nós estamos debaixo da nova aliança. E em relação à autoridade espiritual, eu lembro um episódio em que estava Jesus, Tiago, João, e as pessoas ali não honraram ali a mensagem do Evangelho que eles estavam anunciando. E os discípulos perguntaram para Jesus, eles falaram: Senhor, nós podemos orar para que desça fogo do céu sobre a cabeça desse pessoal que não está honrando o Evangelho e tal? E Jesus falou assim: vocês
ainda não sabem de que espírito vocês são. Jesus falou, não é mais esse espírito. E eu pergunto para você, quem fazia descer fogo do céu? Era Elias, na velha aliança, certo? Era Elias que fazia descer fogo do céu. E Jesus disse, e havia uma autoridade sobre a vida de Elias. E ele orava e o fogo do céu desceu ali no episódio ali sobre a cabeça dos sacerdotes de Baal. E Jesus diz, não é mais esse espírito. O evangelho agora é um outro espírito. A autoridade espiritual agora é diferente. Não é mais essa reivindicação de honra, não é mais usar a autoridade para que Deus vingue a minha autoridade amaldiçoando pessoas, ou pesando a mão sobre pessoas, ou trazendo maldições sobre a vida de pessoas. Né? Esse não é o Espírito de Cristo. Esse não é o Espírito da nova aliança. Né? E só queria ler aqui um episódio em que Jesus fala sobre a autoridade espiritual, está em Mateus 23. A partir do 8, ele fala assim: vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Jesus fala aqui de uma horizontalidade, né? Ele não fala de uma verticalidade, né? Ele não fala de uma verticalidade. Hoje é muito comum ver nas estruturas, eu conheço algumas estruturas de igreja, já andei muito, né, nesse meio, e essas estruturas mais novas, assim, pentecostais, neopentecostais, igrejas em células, igrejas em grupos familiares, né? É muito comum você ouvir a expressão assim, o fulano está abaixo de mim. Porque eu lidero ele está abaixo de mim. E Jesus disse que não é assim. Jesus disse que ninguém está abaixo de ninguém. Ele falou assim, vós sereis todos irmãos. Uma família, né? E uma família à honra também. Uma família à autoridade, por exemplo. Minha mãe, ela teve 4 filhos, né? Nós somos em 4 irmãos. E eu sempre respeitei meus irmãos mais velhos, né? Porque eles eram mais velhos. Então, vós sereis todos irmãos. Há irmãos mais velhos, há irmãos mais maduros, há irmãos que têm mais experiência na fé, no evangelho, que nós devemos realmente honrar e respeitar. Mas Jesus falou assim, não fazer deles um guru espiritual, né? Ele continua falando assim, ó. Vós, porém, não sereis chamados mestres, um só é o vosso mestre, vós sereis todos irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é vosso pai, aquele que está nos céus. Então, Jesus está falando aqui através da autoridade espiritual, para não criarmos uma expectativa de dependência em homens, e não criarmos uma cultura de dependência em homens. Um só é o vosso pai, ele falou. Um só é o vosso pai. E é muito comum nós vermos estruturas hoje onde as pessoas querem criar dependência de si, dependência emocional, né? As pessoas querem controlar a vida das outras, escolher com quem o outro vai casar, escolher o emprego que o outro vai ter, escolher os compromissos que o outro vai ter na vida dele. E Jesus falou assim também, nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Então, em outras palavras aqui, entendendo as palavras de Jesus, ele falou assim, não faça de ninguém o seu guru espiritual, sabe? Não faça de ninguém alguém que você vai obedecer inquestionavelmente. Então, na nova aliança, acabou essa verticalidade. É horizontalidade, vós sois todos irmãos. É claro que há irmãos que têm dons que nós devemos respeitar, dons de ensino, dons de pastoreio, irmãos mais maduros. Mas não faça de ninguém, meu querido, o seu guru espiritual. Nós estamos na nova aliança agora. Na nova aliança é diferente. Lembra do episódio? Pedro andou com Jesus 3 anos. Paulo, ele veio muito depois. Paulo, ele veio muito depois que Pedro. E Pedro ali no episódio no meio dos Gálatas ali,
ele sofreu uma dissimulação, né? Ele estava ali todo livre no meio da igreja da Galácia e tal, e de repente veio os judeus subindo de Jerusalém e tal. E quando os judeus foram chegando, ele foi já se judaizando, se politizando, se afastando dos gentios, né? E fazendo a política ali da boa vizinhança para não ser mal interpretado e mal julgado pelos judeus. E Paulo, que veio muito depois dele no Evangelho, repreendeu ele. Repreendeu ele. E Paulo trouxe ali a suficiência de Cristo. Pedro, você não precisa mais se justificar pelo judaísmo, sabe? Querer agradar homens pelo judaísmo, porque Cristo é suficiente. Então, ou seja, uma autoridade espiritual, nós devemos tolerar a falha humana, né? Todo mundo é falível, todo mundo que lidera, pastores e autoridades espirituais são falíveis. E há um nível de falha humana tolerável. Agora, outra coisa é você usar o argumento de Davi e Saul, que Davi continuou honrando Saul sendo o que era, para deturpar o evangelho. Uma coisa é você estar pregando a velha aliança lá para o povo, escravizando o povo, gerando medo, autoridade espiritual do medo, e usar o argumento de Davi e Saul para pregar um falso evangelho. Isso Paulo não tolerou. Ele, Pedro, está saindo do rumo, Cristo está deixando de ser suficiente, você está acrescentando outras coisas. Né? Então, a autoridade espiritual na nova aliança é porque Cristo está na pessoa. Eu não honro o líder pelo líder. Eu honro o líder pelo evangelho que é real e prático na vida dele. Eu não honro o líder por honrar a pessoa do líder. Eu honro o líder porque Cristo está nele. Agora, a partir do momento que ele saiu do cerne do evangelho, deixou de centralizar Cristo, sabe, tá falando besteira, tá pregando velha aliança, tá escravizando o povo, tá seguindo liderando o seu próprio caminho, aí, meu irmão, aí a autoridade dele não é maior que a autoridade do evangelho. A autoridade dele não é maior que a autoridade de Cristo. Então, especialmente da década de 70 para cá, esses últimos 40 anos aí, né? 40, quase 50 anos, surgiram modelos novos de discipulado, né? Esse último século XX e XXI, veio muitas modas na igreja. Muitas modas, né? E uma delas foi a questão do discipulado, que veio de George Mitchell, veio da Argentina, Jorge Ortiz, Juan Carlos Ortiz, e que trouxeram um modelo de discipulado, de mentoreamento dentro das igrejas, e isso se espalhou pelas igrejas de células, se espalhou por alguns meios pentecostais, algumas igrejas mais novas, e junto com isso veio muito abuso. Controle na vida de pessoas, líderes que querem praticamente escolher com quem o jovem vai se casar, querem praticamente escolher, né, onde o outro deve trabalhar para que possa ter mais tempo para servir uma estrutura religiosa. Líderes que, por falhas humanas, expulsam pessoas de igreja, sabe? Ou seguem, ou lideram um rebanho de uma forma inquestionável. Então, cuidado com expressões, por exemplo, se você está num lugar, com expressões como eu sou autoridade aqui, ou expressões como cada um guarde a sua opinião para si, porque são expressões totalitárias religiosas. É um totalitarismo religioso. Expressões como põe a sua vida na nossa mão, ou eu ponho a minha vida na sua mão. Jesus falou aqui, ninguém chame mestre, pai, guru, guia, sabe? Não fica colocando a sua vida na mão de homens, não. Jesus só nos ensinou a depender dele. É claro que eu preciso de irmãos, eu preciso ter uma família, eu preciso ter gente que me edifica. Mas é diferente de eu colocar minha vida na mão deles, né? Dessa dependência exagerada. Então é esse pensamento que eu queria deixar. Nós estamos na nova aliança.
E a nova aliança ela não se mistura com a velha. Jesus falou que não se põe vinho novo em odres velhos. O vinho novo é a nova aliança, odres velhos é a velha aliança. Então, se você ainda está nessa de eu sou autoridade, sabe, guarda a sua opinião, se você ainda está nessa, é velha aliança, é odres velhos. E odres velhos não pode conter vinho novo. Não pode conter o vinho novo da nova aliança. Então é isso que eu queria deixar, essa reflexão aí sobre autoridade espiritual. Um grande abraço aí, fica com Deus. Para o vídeo não ficar muito longo, aí eu vou encerrando, tá? Paz para você, meu querido.